Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, à segunda parte da nossa aula número 2, a nossa unidade 2, aqui da disciplina de Educação Financeira. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o orçamento do médico veterinário, né? O quão importante é nós termos um orçamento, que nada mais é, pessoal, do que uma ferramenta, né? Uma ferramenta de planejamento. Então, assim, na nossa visão, ela é imprescindível ao médico veterinário, especialmente por conta da nossa renda sazonal, né? Então, relembrando conceitos de aulas anteriores, então o médico veterinário, na maioria das vezes, ele é um profissional liberal prestador de serviço e tem a sua renda extremamente cíclica a depender do seu movimento, né? Então, como nós não temos aí basicamente um vínculo empregatício, é extremamente importante que você entenda que planilhar os ganhos e planilhar os seus gastos mensais é imprescindível para que você possa entender como que está o seu fluxo de caixa, né? Ou seja, a entrada e a saída dos seus recursos. Beleza, pessoal? Bom, eu trouxe aqui então algumas regrinhas básicas, né? A gente já conversou sobre isso na unidade anterior e agora nós vamos dar aqui mais algumas opções sobre essas regras básicas da confecção, da elaboração do seu orçamento, né? Então, primeiramente, você pensar que você tem gastos fixos, né, que vão nortear aí a sua sobrevivência, né? A gente vai falar um pouquinho mais a fundo daqui a pouquinho. Nós temos o seu lazer, né, que, ou seja, é o que você está, entre aspas, investindo para o seu eu do presente, né, as suas necessidades atuais, né? E esse lazer, ele basicamente pode ser dividido de várias maneiras, né? Você pode estar pensando no entretenimento, pode estar pensando, por exemplo, num esporte, você pode estar pensando numa viagem. E também, pessoal, você não pode deixar de investir, né? Ou seja, você pensar no seu eu do futuro, né? Ou seja, então, inicialmente, né, parte da sua renda, né, uma boa parte da sua renda, ela é destinada à sua sobrevivência, né? Nós vamos tentar, nos próximos slides, elucidar isso, mas parte da sua renda ela vai ser destinada para o seu eu do presente, né? Ou seja, para os seus anseios atuais, e nesse momento a gente fala bastante do lazer, mas também não podemos deixar de comentar que parte dessa renda sua precisa ser destinada para o seu eu do futuro. Justamente porque é fundamental que você entenda, pessoal, que a partir de uma certa idade, né, ou seja, cada ano que a gente vai trabalhando e naturalmente envelhecendo, né, a gente vem falando com os senhores que o único ativo que a gente não compra de volta é o nosso tempo, né? Então, dinheiro se recupera, o tempo jamais será recuperado. Então, a gente precisa entender que a sua força de trabalho ela vai cair ao longo dos anos, né? E necessariamente você vai precisar pensar nesse seu eu do futuro, senão você literalmente vai trabalhar até você morrer. Bom, pessoal, então eu procurei organizar isso aqui em potes, tá? Tentei fazer uma coisa assim extremamente didática, de modo que você possa tornar isso aqui extremamente palatável, né? Então aqui eu coloco 3 potes. No pote vermelho eu coloco a sobrevivência, no pote amarelo eu coloco o lazer e no pote verde eu coloco os investimentos, né? Então, dentro da sobrevivência, você tem a moradia, você tem as suas contas, né, que podem ser fixas ou podem ser temporárias, né? Aqui, por exemplo, entra a conta de luz, a conta de água, enfim, a conta da sua internet. Aqui entra a sua alimentação, né, pessoal? Sem alimentação ninguém sobrevive, né? Mas eu gostaria de colocar aqui, pessoal, que a sua alimentação não é aquela do restaurante, né? A sua alimentação aqui, a gente está falando do supermercado, a gente está falando da feira, né? Do hortifruti que você faz. Então, pessoal, entender que toda vez que a gente come na rua, né, a gente deveria estar entendendo isso um pouquinho mais como um lazer, né, pessoal? Não simplesmente estar almoçando e jantando fora todos os dias. Eu sei que tem muita gente que hoje vive assim, né? Por exemplo, aí com o desenvolvimento dos aplicativos como o iFood, por exemplo, né? Então existem muitas pessoas que não fazem mais compras, né? Tudo bem, mas você precisa destinar então isso à sua sobrevivência. Itens de higiene pessoal e itens de saúde, né? Então, pensando aqui nos produtos de higiene que você consome no seu dia a dia, pensando aqui, por exemplo, no seu plano de saúde, pensando, por exemplo, aqui na compra de algum remédio, também é item de sobrevivência. O transporte, né, acaba sendo item também de sobrevivência, né? Como, por exemplo,
transporte público ou ainda o seu combustível do seu automóvel, e ainda o seu vestuário, né, as peças que você compra aí para a sua vestimenta. Tudo isso aqui eu coloquei no primeiro pote, no potinho vermelho, no potinho da sobrevivência. Bom, você tem o potinho amarelo, que é o do lazer, né? Aqui eu coloco restaurantes e bares, né? Eu, particularmente, gosto muito de restaurantes e bares, né? É o meu lazer favorito, assim como gosto também de viajar e de ter algum entretenimento, né? Aqui, então, você pode colocar a sua internet, se você não trabalha com internet. Aqui você pode colocar, por exemplo, o seu telefone celular, você pode colocar aqui, por exemplo, a Netflix, ou, por exemplo, o Disney Plus, hoje que também está em evidência, né? Então, tudo que deixa para o seu lazer, vamos colocar aqui no potinho amarelo. E não podemos deixar de comentar, né, pessoal, que o potinho verde é aquele que você primeiro deve colocar, né? Primeiro pote que deve ser completado, perdão, é o potinho dos investimentos, né? Então, aqui você pode, por exemplo, investir no mercado de capitais, né, como em ações e fundos imobiliários. Você pode investir no mercado imobiliário, ou seja, você pode comprar uma kitnet para alugar, você pode comprar um apartamento, uma casa, né? É um tipo de investimento, desde que você não more nessa casa, tá? Senão não é investimento, senão é gasto, senão é sobrevivência. Você pode investir num negócio, né? Por exemplo, você pode investir numa franquia de uma cervejaria, uma franquia de um café, é um tipo de investimento. E você também pode e deve investir na sua carreira, né? Quando você compra um curso, por exemplo, quando você compra um congresso, né? Você investe em você numa pós-graduação, tá? Então, tudo isso aqui vai no potinho verde. E agora, pessoal, a parte mais importante que você precisa entender é que você vai definir o tamanho de cada potinho. Não sou eu que vou definir o tamanho do seu potinho, né? É você que vai definir quantos por cento da sua renda vai para o pote vermelho, quantos por cento da sua renda vai para o pote amarelo e quantos por cento da renda vai para o pote verde. Por que eu falo em percentual? Porque a sua renda é sazonal, a sua renda é cíclica. Então, eu não posso te falar simplesmente assim, olha, coloque R$ 5.000 no pote vermelho, coloque R$ 1.000 no pote amarelo e coloque R$ 2.000 no pote verde, por exemplo. Eu não posso te falar isso. Eu posso te sugerir o percentual, porque como sua renda é variável, tem mês que você pode ganhar 5.000, tem mês que você pode ganhar 10.000, tem mês que você pode ganhar 20.000, tem mês que você pode ganhar só 2.000. Então, como a sua renda é variável, eu recomendo que vocês pensem de uma forma percentual. Bom, pessoal, então você que irá definir o tamanho de cada pote do seu orçamento pessoal e também podendo falar até do seu orçamento familiar. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, né? O meu primeiro exemplo aqui é o exemplo do 70, 20 e 10, ou seja, você tem 70% da sua renda alocada no pote vermelho, que é o pote da sobrevivência. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que, por exemplo, preferem morar numa casa super confortável, né? Gostam de morar numa casa ampla, numa casa com piscina, numa casa de condomínio fechado, para ter mais segurança. E, naturalmente, essas pessoas costumam também ter as contas maiores, né? Então, tem uma conta de luz maior, uma conta de água maior, uma conta de telefone maior. Acaba também pensando bastante na alimentação, então vai no supermercado e quer aqueles itens mais rebuscados, né? Aqueles itens mais finos, né? Não faz parte só do basicão, né? Então, são pessoas que acabam gastando um pouquinho mais, tá? Tem um plano de saúde, às vezes, um pouquinho mais rebuscado, gosta de gastar com os itens de higiene pessoal, transporte, até mesmo roupas mais caras, né? Então, essa pessoa que pensa muito no presente, no seu conforto, no seu bem-estar, ela precisa colocar mais da sua renda nesse potinho. Então, aqui eu coloco 70%, tá? Então, por exemplo, se você ganha R$ 10.000, em média, né, esse mês você ganhou R$ 10.000, você vai destinar aqui cerca aí de R$ 7.000 para esse pote. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Como o médico veterinário tem essa renda cíclica, né, essa renda meio sazonal, mês muito bom, às vezes mês muito ruim, meses intermediários, tomem cuidado para que você não gaste demais, né? Porque muitos itens aqui da sua sobrevivência são itens mais fixos, né? Então tome cuidado com isso, tá? Então é importante, por exemplo, você ter aquela reserva de emergência que a gente começou e eventualmente tirar um pouquinho da reserva para cobrir algum gasto aqui e depois lembrar de pagar, né? No mês melhor você completar a sua reserva de emergência. Bom, essas pessoas aqui, por exemplo, colocaram 20% no seu lazer, né? Então,
gastam 20% da sua renda com restaurantes, com bares, com viagens, com seu entretenimento, e essa pessoa aqui, por exemplo, não quer investir muito, pensa em apenas 10%, tá, pessoal? Agora, você pode investir só 10%, né? Então, suponhamos que 10% da sua renda você vai investir, seja no mercado de capitais, seja no mercado imobiliário, seja na sua carreira, seja em negócio, não tem problema. Mas é importante que você entenda que sempre você deve se pagar primeiro. O que é se pagar primeiro? Então, recebeu a sua renda, o seu prolabore, enfim, o seu salário, seja lá o que for, primeira coisa que você vai fazer é encher o potinho verde. Tá? Então, se você ganhou 10 mil reais e você quer usar a regra do 70, 20 e 10, você vai colocar R$ 1.000 para o seu investimento. E o que sobrar, são os 9 mil reais, você vai alocar na sua sobrevivência ou no seu lazer. Então é aquilo, pessoal, a gente não investe o que sobra, a gente primeiro investe e depois gasta. Isso é muito importante para você entender, tá? Porque, não esqueçam, o pote verde é para o seu eu do futuro, é para quando você já estiver mais velho, já mais cansado, não está querendo trabalhar tanto, quer passar mais tempo com a sua família. Então, não seja essa pessoa que envelhece pobre, não envelheçam sem reserva, não envelheçam sem investir. Isso é muito importante para você. Então, recebeu, independente do orçamento que você escolheu, recebeu, a primeira coisa pague o seu potinho verde. Vá lá, invista os seus 10% nesse exemplo aqui. Sobrou 9 mil nesse mês? Desses 9 mil, você vai pagar a sua sobrevivência, que no caso 70%, e vai colocar os 20% depois para o seu lazer. E se esse mês não sobrou tanto para o lazer, pessoal, não prive os seus investimentos, não pague os outros primeiro que você. Primeiro você se paga, e você só está se pagando se você estiver pagando os seus investimentos, que isso é para você, isso é para o seu eu do futuro. Bom, aqui eu trouxe esse exemplo, né? Por exemplo, 60, 30 e 20, né? Vamos supor que, diferentemente do primeiro exemplo aqui, você agora vai gastar menos, tá? Você vai gastar menos com a sua sobrevivência, né? Só 60%, que ainda é muito na minha visão, mas tem gente que não abre mão. Então, aqui você vai gastar 60% para a sua sobrevivência, 30% para o seu lazer, né? Você aumentou aqui o seu lazer, por exemplo. E aqui, pessoal, aqui eu fiz uma conta errada, na verdade, né? Aqui não pode ser 60, 30 e 20, é 60, 30 e 10, tá? Vocês me perdoem aqui, faço uma alteração aqui, porque minha conta aqui deu 110%, então tá errado, tá? Então 60, 30 e 10, por exemplo. Então essa família aqui, ou esse indivíduo, esse novo médico veterinário do exemplo hipotético, ele aqui agora, ele prefere gastar mais com lazer. Ele continua botando só 10 para os investimentos, tá? Que é pouco na minha visão, mas ok, é um mínimo, eu aceito. Mas essa pessoa aqui quer gastar 30 com lazer. Ou seja, aquela pessoa que quer toda hora comer na rua, aquela pessoa que quer fazer viagens mais caras, tudo bem, pessoal. Isso aí é de cada um, é você que vai definir isso aqui, tá? Então, é uma possibilidade também. No nosso terceiro exemplo, agora sim eu tenho 50, 40 e 10, tá? Então, uma pessoa que quer o lazer ainda mais, né? Aquela pessoa que vive muito o hoje, né? Então, ele não abre mão de gastar com lazer, então ele gasta até 40% com o seu lazer, 50% com a sua sobrevivência, né? Então ele diminuiu um pouquinho em relação ao anterior. Por exemplo, às vezes mora numa casa um pouquinho mais baratinha, já não compra tanta comida no mercado, né? Enfim, não gasta tanto aí com transporte, com vestuário, mas ele não abre mão, ele gasta muito com lazer. Bebe a sua cerveja no final de semana, bebe seu vinho, compra as carnes mais caras, quer passear e tudo bem, pessoal. Isso não tem regra, cada um faz da forma que achar melhor. E aqui ele destina somente 10% também para os seus investimentos. Bom, pessoal, um modelo que me agrada, né, um pouquinho mais, né, talvez não tão radical quanto esse aqui, já esse investidor aqui, esse veterinário investidor, já pensa da seguinte maneira: olha, eu quero investir 40%, eu não quero gastar tanto com lazer, eu estou agora no início da construção do meu patrimônio, eu estou no início da carreira, eu quero pensar no meu futuro para eu ter um futuro mais tranquilo, mais confortável. Esse veterinário aqui, pessoal, que seguiu uma regra de 40, 10 e 40, ou seja, 40 para a sobrevivência, 10 apenas para o lazer e 40 para os investimentos,
esse veterinário aqui, ele vai atingir a sua liberdade financeira mais rápido que os outros. Por quê? Porque ele está destinando 40% do seu salário ao seu futuro, aos seus investimentos. E quando eu falo de futuro, não necessariamente eu estou falando de 30 anos, eu estou falando de 40 anos, eu estou falando de 10 anos, eu estou falando de 15 anos. Tá? A gente pode ter metas mais curtas também. Inclusive, eu li um livro muito interessante uma vez, esse aqui eu não tenho na minha biblioteca física, né? Eu tenho na minha biblioteca virtual, o livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Tá? E esse autor, que é o Tim Ferriss, ele fala uma coisa que eu achei super interessante. Você que pensa bastante no futuro, né, na sua aposentadoria, que tal, ao invés de trabalhar 30 anos em prol de uma aposentadoria confortável, fazer mini aposentadorias ao longo da sua vida, né? Porque você imagina, se você juntar aqui, por exemplo, 40% da sua renda durante 30 anos, você vai estar lá com 60 anos, por exemplo, ou se você juntou 40, você vai estar com 70 anos quase, e aí você vai estar com uma aposentadoria muito gorda, né? E não dependendo do INSS do governo, não dependendo da previdência privada, não. Você fez investimentos e você tem renda passiva, né? Tema que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Tá? Então, assim, você vai ter uma baita renda passiva, mas você já vai ter 70 anos. Então, assim, esse Tim Ferriss, né, que é um cara aí que mudou a sua forma de ver o mundo, né, e tentando entender uma modalidade que hoje nós chamamos de novos ricos. Né? Os novos ricos não são aqueles que são mais ricos, tá? De dinheiro, são aqueles que têm mais liberdade, têm mais tempo. Então, por exemplo, ao invés da gente poupar por 30, 40 anos para ter uma aposentadoria super confortável, né, e tentar viver bem lá, por que não a cada 5 anos fazer uma mega viagem? Né? Por que não fazer mini férias, mini aposentadorias? Então, você pode, por exemplo, gastar parte dos seus investimentos a cada 10 anos. Né? Imagina, você poupou 10 anos de um super dinheiro e você quer fazer uma viagem inesquecível aí com a sua família, aí com a sua esposa, com o seu esposo, para Nova York. Então, tudo bem. Tá? Procurem planejar isso. Essas mini aposentadorias, elas são também extremamente interessantes. Tá? Então, aqui, pessoal, é um modelo legal. Tá? 40% para a sobrevivência, 10% apenas para o lazer e 40% para os investimentos. Tem gente que vai falar assim, Mencalha, é muito, né? Tudo bem. Você pode fazer, por exemplo, 40, 20 e 30, né? Por exemplo, você deixar 20 para o lazer e 30 para os investimentos, já está excelente. Eu quero que você entenda o seguinte, né? Quando a gente pensa em investimento, né, eu costumo dizer que nós temos uma abreviação que é a arte de investir, né? Arte, A-R-T, tá? Sem o E do arte, é arte, A-R-T. Então, a sua liberdade financeira, os seus investimentos, eles dependem basicamente dessas 3 letrinhas. O A vem de aporte, ou seja, o que são os aportes? É quanto que você coloca todo mês nesse potinho verde que está aqui, ó. Todo mês você está colocando ali, então, são os seus aportes mensais, tá? Que podem ser semanais, que podem ser diários, que podem ser bimestrais, trimestrais, tá? Eu, particularmente, acho que para quem está começando, mensal é bem legal, tá? Então, todo mês você está colocando aqui, nesse exemplo, 40% do teu salário, tá? No outro anterior, 10%, no outro 20%, tudo bem? R vem de rentabilidade, tá? Então, você precisa estudar para procurar os bons investimentos, tá? Um bom investimento conservador aí que pode te dar, por exemplo, 0,5% ao mês aí de rentabilidade. É uma rentabilidade conservadora, mas ok. E o T vem de tempo, né? Então, A de aporte, R de rentabilidade e T de tempo. E o tempo, pessoal, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, talvez seja a sua variável mais importante aqui. Tá? Então, por exemplo, eu hoje tenho 42 anos, né? Muitos de vocês que estão na graduação que me ouvem hoje têm 20 anos. Tá? Então, naturalmente, vocês têm muito mais tempo do que eu para investir. Tá? Eu já tenho 42, tudo bem que eu comecei cedo, né? Então eu pude acumular um bom patrimônio e já ter uma boa renda passiva, é verdade. Mas hoje, para quem está começando com 20 anos, pessoal, a variável tempo é super importante. Por quê? Porque nós temos os juros compostos, que é um tema que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Tá? Então não esquecer disso. A de aporte, R de rentabilidade, T de tempo é o segredo para a sua independência financeira.
Bom, pessoal, e logicamente que esses potes são ajustáveis à sua realidade. Você pode, por exemplo, dizer para mim que vai aportar 50% do seu salário, maravilha. Ou você pode achar que só 10% está bom, é de cada um. Então, aqui a gente coloca, né, os gastos fixos para a sobrevivência, gastos flexíveis para o lazer e as metas financeiras, né, que são seus investimentos, que podem ser no mercado do capital, pode ser em mercado imobiliário, pode ser na sua carreira e também pode ser para pagar dívidas, né? Meta financeira também. Se você hoje tem algum grau de endividamento, você e sua família, você pode destinar aí um percentual mensal para ir quitando as suas dívidas. Está super importante também. Bom, e o choque de realidade, isso aí a gente viu na unidade anterior, é que eu sugeri para você que você monte uma planilha, vou te mostrar alguns exemplos, tá? Alimente-a com os seus dados, né, de ganhos e gastos, né, ou seja, a sua renda, né, o seu fluxo de caixas, que é o que entrou e o que saiu, tá? Isso é muito importante. Eu tenho uma planilha, pessoal, desde a minha graduação, tá? Então, aí, desde 2006, pessoal, eu faço uma planilha financeira e eu comecei isso de uma forma muito intuitiva, de uma forma assim muito sem conhecimento, mas foi fundamental para eu organizar os meus gastos. Tá? Como eu falei para vocês, eu já tive a minha fase gastão também, mas hoje, mais velho, a gente é muito mais controlado. Lembrar que o seu cartão de crédito é um meio de pagamento, tá? E não um tipo de gasto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o cartão de débito e crédito. E não se esqueça dos seus gastos não recorrentes. Tá? Tudo isso aqui a gente já falou, e eu, inclusive, estou reforçando aqui e sugerindo que você possa baixar um aplicativo, tá? O Organize, o Guia Bolso ou o Mobiles, tá, pessoal? São os três mais importantes. Eu não tenho nenhum dos três. Hoje eu uso uma planilha do Excel, mas a gente precisa realmente ter um pouquinho de conhecimento para fazer essa planilha. Bom, aqui também foi falado na unidade anterior, né? Os objetivos com seu orçamento, tá? Estou repetindo isso para aqueles que talvez não tenham assistido, tá? Então, você determinar quanto que você ganha em média no total, quanto que você ganha por local de trabalho, né? Seja numa clínica, seja no hospital, seja num consultório, seja num frigorífico, seja num aras, não importa. Quanto que você ganha por hora de trabalho, quanto você gasta em média no total e quais são os seus 5 maiores gastos, tá, pessoal? Isso aqui são coisas importantes. Bom, então, dentro desse orçamento pessoal, né, que a gente colocou para os senhores, a gente precisa também falar sobre o planejamento financeiro, né, que nada mais é, pessoal, que um conjunto de uma série de medidas, tá, que ajudam a sua organização financeira, a sua do ponto de vista pessoal, para a sua família e para a sua empresa. Então, aqui hoje, a ideia é que eu possa te mostrar como que eu fiz ao longo dos anos, como que eu gosto de fazer, e tentar mostrar que você, CPF, é uma coisa, você, CNPJ, é outra coisa. Se torne uma empresa, pessoal. Pense como um empresário, por mais que você não tenha uma empresa constituída ainda. Pense na sua família como uma empresa. Você imagina, você, seu pai e sua mãe, tá? Vamos supor que vocês morem juntos, tá? Se todos os três têm renda, tá? A casa de vocês, ela pode ser considerada uma empresa, tá? Então vocês têm lá quanto que vocês gastam de mercado, quanto que vocês gastam de conta de luz, quanto que vocês gastam de conta de água e por aí vai, aluguel, condomínio, e cada um dos integrantes dessa família contribuir percentualmente para pagar essas despesas, proporcional ao salário. Tá? Não precisa ser igual, tá? Então, se você hoje está começando a sua carreira, né? Você é o filho ainda, e você ganha pouco, e seu pai ganha mais, sua mãe ganha mais, proponha pagar a parte percentual, tá? Então, exemplo, ó, aqui vamos destinar, sei lá, 30% da nossa renda familiar para a sobrevivência. Então, você vai contribuir 30% do seu salário, que é X. Teu pai que ganha mais vai contribuir 30 também, mas proporcional ao salário dele que é maior que o seu. De repente, ele vai contribuir 3x e tudo bem. Isso é uma ideia, pessoal, da gente começar a fazer um planejamento familiar. E aí, o que eu trouxe aqui que eu achei super interessante, né? Eu trouxe aqui 3 perfis. Um perfil conservador, um perfil de desorganização, o cara que é totalmente desorganizado, e aqui um perfil de uma pessoa que é altamente planejada, né? Ou seja, ela planeja toda a sua vida. Então, assim, quando a gente pensa
De um modo geral, no ato de poupar, tá? Não entendo aqui a poupança como aquele investimento que a gente já falou que não é tão bom hoje em dia, né? Poupança é o ato de poupar, tá? Então, o conservador, ele não poupa, tá? O desorganizado não poupa e quem planeja, poupa. Quem tem dívida, né? Quem são os endividados, né? Os conservadores, por exemplo, ele prefere não acessar o crédito, tá? Então, quando ele tem um endividamento, por exemplo, ele prefere não acessar o crédito, né? Porque ele é muito conservador para pensar nisso. Os desorganizados têm dívidas totalmente em atraso, tá? Ele não está pagando as dívidas. E o cara que é planejado e que tem um aletramento financeiro, que é o que eu estou tentando ajudá-los nessa disciplina, ele usa o crédito de forma o quê? Totalmente consciente. Ele sabe usar o crédito que o banco confere para ele. Perfil financeiro, né, do conservador, ele não poupa, mas ele controla os gastos, tá? Que é bem diferente do planejado, ó. Que gasta, ele consome também, mas ele consegue poupar. Não queira ser conservador, seja um cara planejado, seja um planejador, tá, pessoal? Eu dou o exemplo do meu pai, que é um cara que sempre foi extremamente conservador. Ele não tem e nunca teve R$ 1 de dívidas, mas ele também não tem um bom patrimônio. Por quê? Ele nunca poupou, ele gasta tudo, por mais que seja de forma meio cartesiana, né, sem gastar com cartão de crédito, mas ele acaba consumindo todo o dinheiro que ele tem. O desorganizado é o pior, né, que ele consome acima da sua capacidade, né, ou seja, ele esse mês ganhou 10 mil, ele está gastando 15, né, ele está gastando no crédito, por exemplo, tá? De um modo geral, o conhecimento financeiro, né? O conservador tem baixo conhecimento financeiro, tá? É aquele cara que vai falar assim, nossa, tá maluco, seu professor tá louco, não invista na bolsa de valores que você vai perder o seu dinheiro. Bolsa é cassino, e não é, eu já adianto para vocês que eu vou explicar tintim por tintim para vocês, tá? Então, o conservador tem baixo conhecimento financeiro, o desorganizado igual, não tem, tá? E o planejado, o cara que é um aletrado financeiro, tem um conhecimento financeiro acima da média, que é o caso de vocês. Vocês muito em breve terão, e já têm esse conhecimento acima da média. Pensando nos drivers, né? Ou seja, o conservador quer segurança e estabilidade, tá? Ele não quer sair do lugar, ele não quer... ele tem mais medo de conquistar do que perder, né? Perdão, ele tem mais medo de perder do que conquistar. Então ele fica ali, sabe? Aquele cara que não sai do lugar, ele está inerte. Ele ganha aquele salário ali, tranquilo. Normalmente o conservador, ele prefere ser CLT, prefere fazer um concurso público, certo? O desorganizado não está nem aí, ele quer o bem-estar da sua família, tá? Ele pensa no agora, então ele quer morar bem, ele quer tudo do bom e do melhor agora, tá? E é um risco, pessoal, é o risco da ruína que é muito grande. E o cara planejado, ele quer realizar, ele quer construir, ele quer realizar sonhos, ele quer construir patrimônio. Então, ele pensa nessa construção do patrimônio, principalmente da renda passiva, para, aos poucos, ir realizando os seus sonhos. O conservador tem medo de sujar o nome, né? Ele não dorme, né, pensando em sujar o nome, então ele não arrisca, por exemplo. Tá? O desorganizado, ele tem medo de não poder dar condições melhores para os filhos. E o planejado tem medo de construir, perdão, tem medo de perder o que construiu, tá? E é um medo que realmente aflige as pessoas, é normal. E o que é poupar para esses conservadores? É segurança para o futuro, tá? Assim como o planejado, né? É segurança para o futuro. E para o desorganizado, poupar só para a emergência. E a gente sabe que não, né, pessoal? Por isso que a gente conversou com vocês sobre a reserva de emergência. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, ó? Que a maioria dos brasileiros, 99% dos brasileiros e provavelmente a maioria dos senhores, ou vai se enquadrar no perfil conservador ou vai se enquadrar no perfil desorganizado. O que eu posso dizer para vocês os dois estão em bastante risco. Não queira ser um desorganizado, mas não se contente em ser um conservador. Seja uma pessoa com aletramento financeiro, seja um planejador, tenha planejamento. Só assim que vocês vão conseguir ter um futuro tranquilo em todos os sentidos. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo de uma planilha, de um planejamento familiar, tá, pessoal? Então, aqui bem simplesinho, tá? Somente de um mês. Eu, particularmente, gosto de botar os meses um do ladinho do outro, mas aqui
é, por exemplo, aí um planejamento familiar básico da Andréia e do Sandro, né, que são dois médicos veterinários e que têm já filhos, né, tem dois filhos pequenos. Né? Então, hoje, né, a Andréia e o Sandro, que estão no início da carreira, tá? Não estão tão no início assim, mas estão ainda com menos de 10 anos de formado. A Andréia ganha 4.200 em média, o Sandro ganha 3.600. Tá? Isso aqui, pessoal, como são veterinários, isso aqui é sazonal, tá, pessoal? Mas fica mais ou menos nessa média. Eles gastam aqui com a sua alimentação, ó, R$ 589 no supermercado. Tá? Em agosto, por exemplo, não foram a restaurante. Gastam R$ 950 de plano de saúde, gastaram R$ 104 de remédios para os seus filhos, R$ 1.200 de escola para os filhos, R$ 400 de cursos. Tá? Esses cursos aqui não são das crianças, tá? São cursos que eles fizeram investindo na sua carreira. Gastaram R$ 60 com água, R$ 125 com luz, R$ 76 de internet, R$ 600 de aluguel, R$ 354 de combustível e R$ 274 com os seus lazeres. Tá, pessoal? Então, eles tiveram um gasto aqui de R$ 4.732, tá? No mês de agosto de 2019, certamente hoje estaria mais, né, por conta da inflação, e tiveram uma renda aí de R$ 7.800. Ou seja, pessoal, essa família aqui teve um fluxo de caixa positivo, né? Ou seja, se a gente fizer um cálculo aqui do fluxo de caixa, né? Então são R$ 7.800 de que entrou e R$ 4.732 de que saiu. Essa família teve um saldo de R$ 3.068. Tá? Então, isso aqui é um modelo, tá, pessoal? Cada um pode fazer o seu. Então, assim, se você encarar a sua casa, né, a sua família como uma empresa, você, inclusive, pode pensar em pagar um prolabore para vocês, em deixar parte desse dinheiro para a casa. Né? Então, aqui, por exemplo, sobrou R$ 3.000. E aí cabe essa família pensar o seguinte, ora, por que não construir uma reserva financeira para a família? Por que não uma reserva de emergência? Por exemplo, a Andréia pode ter uma reserva dela, 6 meses de salário, o Sandro pode ter uma reserva dele, 6 meses de salário, mas se eles quiserem, eles também podem criar uma reserva para a casa, para a família, 3 meses, por exemplo, por que não? Tá? Então, se os gastos aqui são em torno de 5.000, tá? Por que não ter aí R$ 15.000 numa reserva de emergência familiar? Então, são ideias que vão surgindo, pessoal. E aqui o mais importante que eu quero que você pegue nesse momento é que você tenha uma planilha, tá? Como uma forma de fazer um planejamento. E isso vai evitar o nosso último assunto dessa aula, que é o endividamento, tá, pessoal? Muitas famílias estão endividadas hoje porque não tem nenhum tipo de planejamento. Bom, aqui eu trouxe uma planilha um pouquinho mais complexa, tá, pessoal? Um recorte que eu fiz também, e aqui colocando, por exemplo, de janeiro a dezembro, né? Acabei cortando aqui sem querer, né? Então, aqui você coloca ó, na sua moradia, o aluguel da sua casa, seu condomínio, sua conta de luz. Você coloca aqui, por exemplo, conta de água, gás e água mineral, IPTU, telefone residencial, telefone celular, consertos e manutenção da casa, uma planilha muito legal de moradia, sua alimentação, supermercado, restaurante, bares, lanches, seu transporte, enfim, aqui tem muita coisa, tá? E aí você pode colocar aqui as suas despesas. É legal você fazer isso de forma assim anual. Eu, como falei para vocês, tenho desde 2006, né? Então é muito bacana. De vez em quando eu passo o olho na minha planilha para ver como que eu era no passado, né? Como que eu sou hoje, quais foram os anos que eu mais gastei. E eu já falei para vocês, né, que os anos que eu mais gastei foi quando eu comprei uma clínica, né, em 2009, né, eu me tornei sócio proprietário de uma grande clínica veterinária. Então eu comecei a ganhar muito bem na época, mas não adiantou nada, porque eu gastei muito, tá? Eu gastei muito mesmo. Quase tudo que eu ganhava, eu gastava. Então eu não fiz devidamente na época os meus investimentos, né? Eu também comecei a investir em 2009, como eu falei para vocês, tá? Então já tem bastante tempo, mas eu investia pouco, investia errado, não estudava, tá? Então, assim, eu dei alguns vacilos também. E quando eu vendi a clínica, né? Eu vendi a clínica em julho de 2015, foi quando eu realmente amadureci, né? Que eu pensei, nossa, agora eu não vou ter mais esse fluxo de caixa tão grande. Porém, eu vendi a clínica por uma importância legal.
eu vendi a clínica com um lucro de 4 vezes o valor que eu comprei. Então, daí que eu virei a chave para a minha vida assim, de investidor mesmo, sabe? Em meados de 2015, né? Mas assim, a gente sempre teve também momentos aí que gasta mais, que gasta menos, a gente tem que se policiar e pensar um pouquinho no nosso eu do futuro. Bom, pessoal, partindo para a parte final aqui da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre crédito, débito, sobre compras de um modo geral, né? Como que você deve gastar? Você deve fazer compras no débito, deve fazer compras no crédito. Então, pessoal, é basicamente o seguinte, ó, não tem regra, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, tudo aquilo que você vai comprar que seja um valor muito elevado, né? Por exemplo, você quer comprar um computador novo, né? Porque o seu queimou, você quer comprar uma geladeira nova. É legal que a gente compre no crédito, né? Mas no crédito sem juros. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Que mais vale, às vezes, juntar um dinheiro durante alguns meses e comprar à vista do que você pagar juros, né? Então, assim, o brasileiro adora pagar juros, eu não sei como que o brasileiro paga juros. Então, por exemplo, você vai comprar uma geladeira que custa aí, tá? Tô chutando totalmente, R$ 5.000, tá? Uma geladeira, R$ 5.000, a geladeira é mais cara. E aí você vê lá, olha, essa geladeira ela é R$ 5.000 ou 10 vezes de 500 sem juros. Logicamente, se você for um cara aletrado, se você for um cara que tenha planejamento, compre no crédito. Por quê? Porque você está pagando sem juros, são R$ 500 por mês sem juros. E o seu dinheiro, pessoal, esse é o pulo do gato. O seu dinheiro vale mais hoje do que vai valer daqui a 10 meses. Então, como a gente está num período de alta da inflação, você tem o desconto da inflação. Então, R$ 500, por exemplo, estamos no mês de agosto, né? Começando o mês de agosto. Então, R$ 500 hoje, em agosto, é bem diferente de R$ 500 em dezembro. Então, você vai estar pagando proporcionalmente menos que R$ 500, porque a inflação está te ajudando nesse momento. Isso é importante. Então, você fez uma compra no crédito sem juros, vale a pena. Agora, no crédito com juros, não vale a pena. É melhor que você junte dinheiro, é melhor que você tente pagar isso aí à vista, tá, pessoal? Isso é legal, tá? Então, eu gosto de usar o crédito para compras maiores, gosto de usar o crédito quando é sem juros e gosto de usar o crédito se eu tiver de olho nos pontos do cartão de crédito. Então, todo cartão de crédito, lá existem os programas de pontos de cartão de crédito, por exemplo, aí o Livelo do Banco do Brasil e do Bradesco é sensacional, né? Tem vários programas aí de pontos, e com esses pontos, você pode trocar esses pontos em outros produtos, ou você pode trocar em milhas aéreas, né? Que a gente vai conversar também daqui a pouquinho. Isso é muito legal, pessoal. Tá? Eu trouxe um exemplo muito bacana aí de um camarada aí que eu acho super legal, vou falar dele para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, crédito tem sua vantagem de você comprar algo que você não tem dinheiro, mas você não pode dar mole de não pagar, porque senão você vai entrar o quê? Nos juros, você vai entrar ali no limite do cartão de crédito e você começa o seu processo de endividamento. E o débito, pessoal, ele vale a pena para aquelas compras menores, né? É fácil você passar um cartão ali hoje, praticamente quase ninguém anda mais com dinheiro, né? Eu estou olhando aqui a minha carteira agora, pelo amor de Deus, ela está mais vazia do que nunca, mas a gente tem um cartão de débito e o cartão de crédito para isso, tá? Então, não se endivide com um cartão de crédito. Lembre que cartão de crédito não é gasto, é um meio de pagamento. Se você entender isso, você deu o pulo do gato. Bom, e aí foi o que a gente colocou, né, pessoal? Será que vale a pena comprar no crédito ou no débito? Se você tiver na malandragem, numas compras maiores, por exemplo, ou você for um cara bem reguladinho, bem planilhadinho, bem planejado, legal, o crédito pode ser o seu meio de pagamento, tá? Eu tenho amigos que compram absolutamente tudo no crédito, até um copo d'água, mas eles sabem quanto eles podem gastar no crédito, e isso faz com que eles acumulam pontos, tá? Então, pessoal, os pontos do cartão de crédito, tá? Por exemplo, do programa Livelo, né, do Banco do Brasil, ele pode ser convertido em produtos ou em milhas aéreas. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns programas de milhas aéreas, como o Latam Fidelidade, o Tudo Azul, o Smiles, né, o Amigo, enfim, tem vários, né? Hoje, particularmente, eu uso o Smiles, né? Eu tenho hoje o
como que é o nome, meu Deus, do Santander? O Esfera, né, que é o meu programa de pontos do cartão de crédito, e eu utilizo os Miles para milhas aéreas. Eu vou te explicar como é que isso funciona, tá? Não são os melhores, tá? Eu considero, por exemplo, o Livelo o melhor programa de pontos de cartão de crédito, tá? E os Miles é um bom programa aí de milhas aéreas. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu trouxe isso aqui, pessoal, isso aqui foi um recorte de um influencer digital chamado José Passos, tá? Ele é muito legal, é um dos caras que tem mais conhecimento em milhas aéreas hoje do Brasil. E eu trouxe um ponto que ele abordou lá no Instagram dele, tá, pessoal? Então, o que ele mostrou aqui, ó? Como você pode comprar um iPhone 11 que custa R$ 4.000 por apenas R$ 2.600, né? Então, assim, ó, de antemão, o que ele tem aqui, pessoal? R$ 4.000 custa o iPhone, ele está te dizendo que vai pagar 2.600, você vai economizar R$ 1.400. Ah, isso é possível? Vou te mostrar. Então, preste atenção aqui, ó. Suponhamos que, então, você queira um iPhone 11 pelo valor aí de R$ 4.000, tá? Existe, por exemplo, uma parceria desse programa de pontos do Banco do Brasil, que eu falei que é o Livelo, com as Casas Bahias, ou seja, para cada R$ 6 que você... para cada real que você gaste, você vai ganhar 6 pontos, tá? Então, se, obviamente, você gastou R$ 4.000, você vai acumular 24.000 pontos. Então, recapitulando, você comprou com o seu cartão de crédito, tá? Não importa o banco, né? Quer dizer, aqui importa, como eu falei, Livelo, né? É Banco do Brasil ou Bradesco, se eu não me engano. Mas vamos supor que você tenha pego o seu cartão do Banco do Brasil e tenha comprado no crédito, tá, pessoal? No crédito à vista, por exemplo. Você tenha comprado aí um iPhone custando R$ 4.000. Automaticamente, essa parceria do Livelo com as Casas Bahia, né? Você comprou nas Casas Bahia, por exemplo, você acumulou no seu cartão 24.000 pontos. Beleza, pessoal? Legal. E nesse momento aqui, pessoal, o que você fez? Ó, você pegou esses pontos do cartão e, através do seu cartão Visa Infinity, você conseguiu aqui 1.600 pontos. Então, na verdade, olha o que aconteceu, hein? Você pegou o seu cartão, vamos tentar esmiuçar aqui para não ficar dúvidas. Então, você tem um cartão de qual banco? Banco do Brasil. Legal. Banco do Brasil, que tem o programa de pontos Livelo, que está aqui, ó. Legal. E você comprou Casas Bahia. Só que o seu cartão do Banco do Brasil tem a bandeirinha Visa, tá? Você tem um Visa Infinity, tá? Você poderia ser Master, poderia ser Maestro, mas o seu é Visa Infinity. Então, você ganhou mais 1.600 pontos agora da bandeirinha do seu cartão de crédito, do Visa. Então, você acumulou agora quanto? 25.600 pontos. Então, olha que interessante. Uma compra de R$ 4.000, tá? Uma compra de R$ 4.000 que você gastaria e não teria nada de volta. Você, por esse programa aí do Livelo aí, e do Visa Infinity, você acumulou 25.600 pontos. Beleza, pessoal. E aí, o que você fez? Ó? Você foi lá no Smiles, você se cadastrou no Smiles, tá? Que é um programa de milhas aéreas. Então, não confunda. Ponto no cartão de crédito é uma coisa, milha aérea é outra coisa. Então, você pegou agora e vai vender esses pontos. Na verdade, você vai vender, não. Você vai transferir esses pontos para o programa Smiles. Então, assim, ó, pegou lá os seus 25.600 pontos do Livelo e vai transferir 100% para o Smile. E aí você acumulou, tá na data que eu gravo esse vídeo, tá, que a gente fez essa cotação, 51.000 milhas, tá? Então você, recapitulando, comprou um iPhone por 4.000, acumulou 25.600 pontos e aí trocou isso por 51.000 milhas aéreas pelo programa do Smiles. Beleza, pessoal? E aí, quando você viu lá quanto que vale em 51.000, você poderia fazer o quê? Com 51.000 milhas, você poderia comprar uma passagem aérea para viajar, por exemplo, para, sei lá, para o exterior. Acho que ia dar. Tá? Mas se não desse, ia viajar aí bastante aí pelo Brasil. Mas não, você não quer viajar, você quer o dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você vai vender essas milhas. Então, você vendeu lá, pessoal, as 51.000 milhas, e isso deu R$ 1.000. Então, de cara, pessoal, os R$ 4.000 que você comprou no cartão de crédito
do seu iPhone novinho, você teve um reembolso praticamente de R$ 1.000, porque você vendeu as suas milhas, né? Você converteu os seus pontos em milhas e vendeu as suas milhas no programa do Smiles, e você recebeu aí R$ 1.000 na sua conta. E olha o que acontece, pessoal. Aí vamos supor que você tenha visto que esse iPhone custava mais barato em outro lugar. Você viu lá, o iPhone custava R$ 3.600. Caramba, você viu assim, porra, não deveria ter comprado na Casa Bahia. Estava nas lojas americanas aqui a 3.600. Você pode acionar, por exemplo, o seu seguro de proteção de preço Visa. Tá? O Visa tem isso. A gente chama de SPP. Então, foi lá, olha, Visa, acionei o seguro aqui, eu vi esse iPhone por R$ 3.600, não gostei, tá? Eu quero um estorno. Então, você teve um estorno de quanto? De R$ 400, tá? Por quê? Porque você achou o preço por 3.600. Então, notem que, na verdade, se a gente parar para pensar, o celular custava 4.000. Você vendeu, você converteu os pontos em milhas e vendeu a R$ 1.000. Ou seja, seu celular já saiu a 3.000. E você agora teve um estorno de mais R$ 400, ou seja, R$ 1.400 você teve de reembolso, ou seja, o seu celular, então, saiu por quanto? Saiu por R$ 2.600. Entende, pessoal? Então, aqui, a proposta da disciplina não é ensinar você a converter pontos do cartão em milhas e vender milhas e ganhar dinheiro com isso. Mas por que não? Por que não? Você, olha só, para pensar. Vamos supor que, olha só, nessa venda aqui de bobeira, né? Nessa compra aqui, você economizou R$ 1.400, certo? Vamos supor que você tenha crédito no banco. Se você comprar 3 iPhones, vamos supor que você compre 3 iPhones, você vai economizar quanto? Para cada iPhone, tá? São R$ 1.400, você economiza 4.200. Ou seja, se você comprou 3 iPhones da mesma maneira, você conseguiu pagar um iPhone para você, sem gastar nada. Tá? Você monetizou R$ 4.200, só sobra um dinheiro. Olha que curioso, tá? Pessoal, isso faz parte do letramento financeiro, tá? Então, a gente precisa entender essas coisas, porque ninguém ensina isso a gente, não, tá? Então, respondendo lá a pergunta, débito ou crédito? Depende. Para quem sabe trabalhar com crédito, o crédito é maravilhoso, especialmente se você entender de pontos no cartão de crédito e entender também de milhas aéreas. Bom, pessoal, e por fim, vamos falar do grau de endividamento, né, pessoal? Então, assim, nós brasileiros, infelizmente, hoje nós temos muitas famílias endividadas, tá? Especialmente depois da pandemia, né? A pandemia realmente prejudicou ainda mais o grau de endividamento. E o médico veterinário não fica atrás, pessoal. A gente não tem esses dados oficiais do Conselho Federal de Medicina Veterinária, por exemplo, nem do IBGE, tá? Mas a gente pensando no veterinário, como a gente conhece veterinário endividado? Na verdade, eu conheço muitos veterinários que já se endividaram quando eram alunos, muitos que estudaram em faculdade privada e pegaram crédito educacional como fiéis e já entraram no mercado de trabalho devendo, tá? E muitos colegas que gastam mais do que deveriam, pessoal. Então, isso muito nos preocupa, tá? Eu chamo a atenção aqui dos senhores, ó. No finalzinho do mês retrasado, junho de 2021, nós estávamos aqui com 70% de endividamento das famílias brasileiras, pessoal. Isso é extremamente sério e é um dos grandes motivos por eu estar aqui presente, tá? Propondo essa disciplina de educação financeira. Tá? Eu tenho uma família hoje, por parte de mãe, altamente endividada, especialmente pensando na minha mãe. Desde que eu me entendo por gente, desde muito novo, eu sei que minha mãe tem um alto grau de endividamento. Por quê? Porque não teve aletramento financeiro e hoje em dia, na terceira idade, é muito difícil, pessoal. Então, peguem essa oportunidade, tá? Eu não estou aqui me gabando, me vangloriando, pelo contrário, é a minha missão, tá? Eu adoro ensinar, eu adoro transformar a vida das pessoas pela educação. Então, conto com você de verdade para que você possa aproveitar ao máximo aqui a nossa disciplina de educação financeira. Ok, pessoal? Então, a gente se encontra na próxima aula, na parte 3, essa aula não acabou ainda, da nossa unidade número 2 da disciplina de educação financeira. Espero de verdade que esteja sendo recompensador e gratificante para vocês, assim como está sendo para mim. Nos encontramos, até a próxima, até lá.